Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto, hoje a igreja celebra a festa do diácono e Marte São Lourenço. Diácono São Lourenço que foi martirizado, colocado numa grelha e seu corpo ali, por um lado, já sendo assado e ele com cheio do Espírito Santo, ele chega a dizer, né? Ei, pode virar o outro lado. Esse lado aqui já está assado. São Lourenço que não teve medo da morte, né? Não teve medo da morte. Foi capaz de perder a vida para ganhar a vida eterna, para ser salvo. E é justamente sobre isso que o evangelho de hoje está tratando. O evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 12, versículos 24 ao 26, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui nesse evangelho está falando de si, primeiramente. Sim? E ele se compara a uma semente, a um grão de trigo que cai na terra e para produzir fruto, o que deve acontecer com o grão de trigo? Morrer. É assim que acontece com a semente. Toda semente, para dar fruto, precisa primeiramente morrer. Jesus está falando da sua morte. E qual será o fruto da morte de Jesus? O fruto da morte de Jesus é a nossa vida, é a nossa salvação. Como vai dizer uma das orações eucarísticas da igreja, da liturgia, ele deu-nos a vida por sua morte. Sim, nós que estávamos destinados à ira, à condenação, mas Jesus pagou o alto preço para nos salvar, para nos resgatar, para que tivéssemos a vida. Ele pagou o preço não com prata, não com ouro, mas com seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Sim, Jesus nos deu a vida através da sua morte e morte de cruz. Por isso que quando olhamos para uma cruz, o que nós vemos na cruz? Só dor, só sofrimento, só sangue? Não. Mais do que isso. Quando olhamos para a cruz, nós vemos o que mais? Vemos a nossa vida. Vemos a nossa salvação. Na cruz está a vida, na cruz está a salvação. É o fruto da morte. E é disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Então, primeiramente, Jesus está falando de si. Depois ele vai falar dos seus seguidores, aqueles que querem segui-lo. E Jesus vai dizer no Evangelho, ele vai dizer assim: quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, eu pergunto a você, você quer servir a Jesus? Olha o ensinamento que ele está transmitindo aqui agora. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Veja, nós temos que entender, meu povo, que seguir Jesus é participar do mesmo destino que ele participou. E qual é o destino de Jesus? Veja, Jesus, assumindo a nossa condição humana,
deu a vida por nós. Ele se tornou servo, obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Então, o caminho de Jesus é um caminho de cruz. E aqueles que querem segui-lo e servi-lo devem também ter o mesmo destino, ou seja, devem passar pela cruz para se chegar à glória. Para se chegar à glória é preciso passar pela cruz. E é assim que nós compreendemos a vida cristã, hoje celebrando o diácono e mártir São Lourenço. Talvez aqueles que não entenderam nada ou que não compreendem o que é a vida cristã, quando olham para a vida, por exemplo, de São Lourenço, que morreu numa grelha, queimado, por conta do seu testemunho de fé, do seu amor a Jesus, aqueles que não entendem, aqueles que não têm fé, dizem: olha, está vendo? Do que adiantou servir Jesus? Do que adiantou seguir o Cristo? Está aí onde ele foi parar. Mas aqueles que entendem, aqueles que têm fé e uma fé esclarecida, compreendem que é morrendo que se vive. Como dizia São Francisco também, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Veja, aqueles que morrem obedientes a Deus, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aqueles que morrem amando a nosso Senhor, colherão fruto da vida eterna. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só um grão de trigo. Mas se morre, este produzirá muito fruto. E Jesus aqui no Evangelho está dizendo: quem se apega à sua vida perde-a. E meu povo, tem tanta gente na igreja que não entendeu isso ainda. Porque tem gente que quer ser cristão, tem gente que quer estar na igreja, tem gente que diz que tem fé, mas não quer servir, não quer dar a vida, não entendeu nada ainda do que significa seguir Jesus, do que significa ser cristão. Tem gente que quer ser cristão, mas quer ter uma vida cômoda. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não quer fazer nada. Quer uma vida cômoda, que cai no comodismo, quer viver no comodismo. E está errado. Não pode ser assim. Ser cristão é ser outro Cristo, ou seja, é dar a vida como Cristo deu. Você está disposto? Eu pergunto para você, será que realmente você quer ser cristão? Porque não dá para ser um cristão light. Não dá para ser cristão e querer uma vida cômoda, sem renúncia, sem sacrifício, sem doação. Não dá, meu povo. Ninguém é cristão para viver um comodismo. Ninguém é cristão ou deve se tornar cristão para viver uma vida cômoda, para viver na sua zona de conforto. Não. Ser cristão é sinônimo de doação, de dar a vida por amor a Deus e aos irmãos. Está disposto? Será que você realmente está sendo um cristão de verdade? Será que eu estou sendo um cristão de verdade? Pensemos em tudo isso, meu povo. E acima de tudo, peçamos ao Senhor a graça de sermos cristãos conscientes daquilo que devemos ser e viver, para que possamos servir como Cristo serviu, para que sejamos obedientes como ele foi, para que compreendamos que verdadeiramente o grão de trigo precisa morrer para produzir fruto. Peçamos essa graça hoje ao Senhor pela intercessão de São Lourenço. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.